Sejam todos bem-vindos ao Cast de Vida Cristã. Hoje, preferencialmente, estaremos aqui com um convidado especial, falando de um tema muito mais especial ainda, porque nós temos um tema que todos têm uma curiosidade de saber: festas bíblicas. Olá, estamos aqui felizes no dia de hoje, ajudando o pastor Elton nesse Cast de Vida Cristã. E hoje nós temos o privilégio, de um entrevistado muito especial, uma pessoa que temos um carinho enorme, um amigo de longa data. Está aqui conosco hoje o pastor Val, ou Val Cabeleireiro, aquele que deixa a gente cada dia mais bonita e quando a gente vai lá, dá um trato no nosso cabelo, uma pessoa muito especial. E além de ser pastor, ele também é mestre, Ele tem o dom do ensino, gosta de estudar muito. E hoje nós temos um tema muito especial, mas antes queremos ouvir o pastor Val dando as suas considerações iniciais. Olá, pastor Juninho, é um prazer, pastor Elton, também estar com vocês aqui, para a gente esclarecer alguns temas, para a gente afirmar alguns pontos, esclarecer alguns pontos, a respeito da Páscoa, e algumas festas bíblicas, que está na Bíblia Sagrada. Então nós vamos hoje debater, vamos conversar, dialogar sobre essas festas e trazer o esclarecimento para as pessoas da igreja que não conhecem essas festas ao todo ainda, Legal. Bacana, pastor. Antes de o senhor entrar nesse tema, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a sua conversão, o encontro com Cristo, de onde o senhor vem, qual que é a origem, para as pessoas conhecerem um pouco mais da sua história e o seu caminhar com Cristo. Amém. Pastor Elton, pastor Juninho, muitas pessoas me perguntam se eu sou carioca, porque às vezes o sotaque puxa um pouco o R. Puxadinha no R, E eu falo, não, eu não sou carioca, eu sou do Brasil, eu tenho um pouco de tudo, Eu já nasci, eu sou mato-grossense, na verdade, Os meus pais, meu pai e a minha mãe, são goianos, E meus avós são mineiros, do Triângulo Mineiro, e meus pais mudaram para Goiás. Isso na década mais ou menos de 60. E meu pai, o pastor Juninho, pastor Elton, foi para o Mato Grosso. Foi para o Mato Grosso tocar lavoura, tocar terra, Sim. Era o sonho do meu pai, tocar grandes plantações, ele é agricultor, E aí ele foi para o Mato Grosso e eu nasci ali no Mato Grosso. Eu tive uma infância muito difícil, uma infância muito pobre, pastor Elton. Na minha infância foi muito difícil. Você é o filho mais velho? Acima de mim, pastor, teve um filho mais velho que chegou a falecer. Justamente por causa dessa precariedade que a gente era muito pobre chegando ali, Meu pai foi morar numa fazenda, ali com o tio dele, que já tinha ido na frente, e ali a gente era muito pobre, onde que eu nasci era um lugar muito humilde, muito pobre, E pela misericórdia de Deus, aí as coisas começaram a melhorar. Com 7 anos de idade, pastores, e o meu pai, na época do governo militar, se cadastrou e recebeu uma terra, uma propriedade de terra em Rondônia. Isso por volta de 1969, mais ou menos. E aí o meu pai, 77 melhor, eu tinha 7 anos de idade. E aí meu pai foi desbravar Rondônia. Era um lugar muito inóspito, não tinha nada, tinha muito mosquito. Não tinha estrada, não tinha recurso nenhum. Então, no momento daquela época, em 77, todo mundo se falava em desbravar essa região amazônica, onde o governo dava gleba de terra, lote de terra para as pessoas, para povoar a Amazonas, chamado Amazonas Legal. E Rondônia é a entrada, é o portal da Amazonas. E nós fomos para lá, eu muito pequeno, e ali meu pai recebeu uma terra, mas a gente não recebeu recurso para tocar essa terra. E aí eu fui acometido de uma enfermidade chamada malária, quase morri, mas pela misericórdia de Deus, eu tinha aí por volta de uns
6, 7 anos de idade, pastor Elton. E aí o meu pai abandonou o sítio para ir para a cidade. E quando ele abandona, fica uns 3, 4 meses até eu restabelecer a minha saúde, os nossos próprios vizinhos invadiram a nossa terra e tomou o nosso sítio. Foi uma fase muito difícil para os meus pais, né? A minha família, tanto da parte da minha mãe quanto do meu pai, né? Todos foram para Rondônia, hoje eles residem todos em Rondônia, todos já estão bem estabilizados, né? E constituíram família, se formaram por lá, e até os 17 anos, pastor, até os 15 anos, mais ou menos, 16 anos, eu estive em Rondônia, né? Como vocês perguntaram, como é que foi que eu conheci Jesus, né? Não, vamos antes dele responder de como conhecer Jesus, quando que você veio para Campos do Jordão? Só para a gente saber essas datas aí, é importante para a gente. Pastor, eu vim para Campos do Jordão, cheguei aqui no dia 15 de dezembro de 1990, no dia do meu aniversário. Essa terra que mana leite e mel, né, que nós vamos falar daqui a pouco, a qual Deus, pela misericórdia de Deus me colocou neste lugar. Você veio por que você veio parar em Campos do Jordão? Pastor, eu vim para cá porque o meu pai, depois que ele não conseguiu tocar terra, meu pai teve que arrumar outra profissão. Aí meu pai entrou em uma construtora. Meu pai entrou como um jovem, ajudante na construção civil, na obra, de ajudante servente. E meu pai era muito observador, muito caprichoso. Meu pai é uma pessoa extremamente caprichosa. Ele começou a observar como é que se trabalhava, como é que se fazia, foi conquistando degraus dentro dessa empresa, foi subindo dentro dessa empresa até chegar a encarregado, a chefe nessa empresa. E meu pai trabalhou muito tempo nessa empresa, e aí ele conheceu um engenheiro dessa empresa, dessa construtora, que fazia obra para o Estado, né? Meu pai viajava muito no Estado, e esse engenheiro era recém-formado, foi onde esse engenheiro deu uma grande força para o meu pai. Esse engenheiro nos ajudou muito, porque a gente era muito pobre mesmo. Os meus avós, os meus tios já eram bem até de situação, mas por um probleminha ali a gente não chegava a alcançar ainda mais. Deus, pela misericórdia de Deus foi mudando a minha história, Deus foi mudando o meu cativeiro, Deus foi escrevendo uma nova história na minha vida. Inclusive, a partir do momento que eu aceitei Jesus, Deus começou a abrir umas portas para mim. Quantos anos você tinha quando aceitou Jesus? Pastor, eu tinha 14 anos. Eu vim de berço católico, quase todos são, né? A tradição católica, muito católico. A minha tia dava curso de catequese e eu cheguei a fazer a primeira comunhão com ela. A minha família é totalmente católica. E um tio meu, ele aceitou Jesus, o primeiro da família, e aí ele me convidou para ir na igreja. Inclusive eu trabalhava na confecção dele e ele me chamou e eu visitei a igreja, apesar de não gostar de evangélicos, né, de crentes, né, que a gente falava na época, porque morava do lado de uma igreja evangélica. E a gente não suportava os crentes, né? A gente não suportava os crentes. Mas Deus sabe todas as coisas, escreveu uma nova história na minha vida. Quando o senhor teve esse encontro, foi em qual cidade? Eu morava em Rondônia, na cidade de Ji-Paraná, Rondônia, quando meu tio foi de uma igreja, pastor, acho que todos conhecem, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Era uma igreja diferente das outras igrejas, né? Que a gente tinha essa observância do Shabat, do sábado, né? Então eu aceitei Jesus nessa igreja. E essa igreja me projetou. Através daí que eu entrei nessa igreja, a minha vida mudou completamente, a minha vida. Que daí eu comecei a viajar, eu comecei a comportar, comecei a fazer um trabalho missionário. Viajamos para várias cidades de Rondônia, depois fomos fazer um trabalho missionário no Amazonas. E aí, da cidade da Amazonas, a capital, né, eu recebi
com 17 anos, uma carta do meu pai dizendo que estava vindo morar no Rio de Janeiro. Porque a gente ele ia vir para o Rio de Janeiro com o engenheiro da firma, que era aqui de Volta Redonda, de perto do Rio de Janeiro, e que ele já tinha comprado terreno e tudo, e a gente ia vir morar de caseiro, que o meu pai ia construir essa casa, uma chácara, para esse engenheiro. Eu recebi essa carta e eu tive que largar tudo no campo missionário da Comportagem. Depois de 5 anos na igreja, eu tive que largar e vir para Rondônia para pegar os meus pais, meus irmãos. Nós éramos 6 irmãos, pastor, como o senhor conhece todos, né? E aí a gente veio para cá. De repente, do nada, eu venho, pastor Elton, acostumado junto com os irmãos da igreja, junto com os irmãos, junto com meus parentes, que aí foi várias pessoas da minha família se tornaram evangélicos, a gente vivia junto, né? A gente tinha a guarda do Shabat, que era na sexta-feira, dia da preparação, né? E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu me deparei com uma situação totalmente adversa daquilo que eu estava acostumado, completamente, porque eu estava num lugar que já não tinha mais os irmãos, não podia trabalhar no sábado, não conseguia ter serviço, mas tinha que trabalhar no sábado. Quando dizia que não podia trabalhar no sábado, as pessoas, mas como? Não tem como não trabalhar no sábado. E Deus já tinha me dado esse dom, essa benção de cortar cabelo, mas eu não exercia essa profissão, não gostava. Eu já tinha dentro de mim esse dom de cortar cabelo. E aí eu tive uns momentos muito difíceis, dessa mudança, aí eu criou dentro de mim, pastor, uma revolta, criou dentro de mim assim, sabe, uma coisa difícil uma decepção, por exemplo, uma frustração, uma dificuldade que eu tinha, estava sozinho, né? E aí a gente volta para o mundo. Eu não sabia que de Rondônia até o Rio de Janeiro é tão longe. De repente a gente vai para um lugar que naquela época as coisas eram muito difíceis, isso era em 87, pastor. 87, a inflação estava galopante, eu tive que me alistar num lugar diferente, me apresentar no quartel, e eu me senti como se eu estivesse perdido, porque a gente é acostumado que se você transgredisse o Shabat, você não ia para o céu. Que o Shabat era o selo de Deus, né? Que era o que salvava, eu não percebia que a salvação ali estava sendo pelas obras. E aí eu tive um momento muito difícil na minha vida. Aí foi quando eu cheguei aqui em 90, fiquei 3 anos lá. Depois que meu pai terminou essa construção, eu tive que sair dessa cidade onde a gente estava, tive que morar mais em 3 cidades, porque não tinha emprego nesses lugares. Um jovem adolescente morar num lugar desse, não tinha emprego. Mas graças a Deus, Deus me honrou nesses lugares. Mas a palavra de Deus que foi semeada no nosso coração sempre permaneceu viva em nossos corações. Porque a gente sabia de onde Deus tinha nos tirado, Deus tinha nos chamado, né? E aí, nesse momento que a gente ia morar em Limeira, Americana, cidade mais próspera de recursos, DH que tinha na época, era Limeira Americana. Essa cidade era muito famosa. Meu pai, por ter muito pouco estudo, ele estava atento a tudo que estava acontecendo no Brasil. Ele estava atento a tudo. E um dia ele falou, nós vamos espiar a terra. Isso foi em 89, eu lembro ainda que estava tendo futebol entre São José e São Paulo. Nós viemos, pegamos um trem, ficamos ali em Limeira Americana, e quando eu passei aqui na Dutra, eu vi uma placa escrita Campos do Jordão. Ali Deus acendeu uma luz, um start, eu falei, pai, a cidade de Campos do Jordão, aonde será este lugar? E aí, alguns meses depois, sem me falar, meu pai veio aqui e viu a cidade e trouxe a mudança, e aí meu pai já estava morando aqui. Como eu estava trabalhando em uma loja, eu tive que ficar mais uns 30 dias lá para depois aparecer, vim aqui. 30 dias de chuva, pastor. 30 dias de chuva direto. Aqui em Campos? 90.
em dezembro de 90, chovia muito naquela época, chovia assim muito aqui. Ah, sim, sim. Você lembra? Chovia muito. E eu lembro como se fosse hoje, eu subindo naquele arrozal de Tremembé, e chuva, chegando aqui, chuva, o meu pai me dá um número errado do endereço, né, da rua e do bairro, era diferente. E eu já tinha gastado dinheiro com táxi, já tinha no bairro, tinha outro, né? Ele me deu o endereço da Evangelina Jordão, mas o bairro Vila Sodipe. E ele nem falou Vila Sodipe, ele falou Vila Sodito. Na Vila Sodito. E aí, por muito custo, aí eu vi minha mãe, eu fiquei na telefônica, a minha mãe passou. Que a gente morava indo para Vila Britânia ali, né? Aí minha salvação era tarde, onde que eu encontrei a minha mãe e consegui chegar em casa. E aí já estou aqui em Campos do Jordão, já sou cidadão jordanense, né? Graças a Deus, né? Cheguei aqui, pastor, eu tinha um bronquite muito, de vez em quando era cometido desse bronquite, ficava uma semana com o peito cheio com bronquite. E aqui com esse clima maravilhoso aqui, eu fui curado aqui nessa cidade, graças a Deus. Aqui constitui família. Que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa época de 1990, depois 93, foi o ano que eu conheci o pastor Val. Conheci ele em 1993, em abril de 93. Lembro bem disso. Mas nesse tempo... Com Walter, Walter, né? Walter? No barbeiro, não? Ele estava começando a trabalhar sozinho. Daí eu conheci você nessa época, mas nessa época você não estava servindo a Deus, você não estava servindo a Jesus, você estava tendo... A gente até saiu bastante, fizemos algumas umas bagunças. E nesse tempo, você estava longe da igreja, longe de Jesus? Então, pastor Juninho, quando nós nos conhecemos ali no Shopping Bernese, né, que era Shopping Jaguaribe, né, que é o objetivo hoje, né? Sim. Naquele desfile que teve de moda, foi 93. que eu estava 3 anos aqui, né? Sim, sim. Acho que foi seu irmão, o pastor Lico, que estava organizando, né? Exato. E aquela noite foi onde que Deus também mudou a minha história mais uma vez. Por incrível que pareça. Você e meus irmãos, o Ney e tal, o Jobs ia desfilar, e eu cheguei do nada. E aí nós fomos para a barbearia, né? E aonde ali eu cortei o cabelo de vocês e vocês foram um sucesso naquela noite, né? Foi. Todo mundo perguntava, mas quem cortou o cabelo de vocês? Tão bem cortado. Os outros cabeleireiros que faziam os cabelos das mulheres, né? Que estavam ali naquela noite, pastor. Perguntou, mas da onde veio? Porque eu já estava muito entrosado no meio dos jovens, né? No meio da galera aqui. Então, depois de estar aqui, eu trabalhei 1 ano e 8 meses em malharia, porque eu já tinha feito um curso de modelista, né, que a minha profissão era modelista de moda, né, e de design de moda. Eu trabalhava nessa área. Por isso que ele se veste tão bem assim, entendeu? Né? Sim. E aí eu já cheguei aqui, já praticamente empregado, porque quando eu cheguei aqui, eu fui para Goiás, fiquei mais 30 dias em Goiás, já cheguei trabalhando na Gejanine Malhas. E aí foi que aí eu montei minha primeira barbearia, foi quando eu conheci o pastor. Isso. Quando eu conheci o pastor Juninho, que aí a gente não era evangélico, mas eu era conhecedor da palavra. E aí eu montei a barbearia, dali eu fui para outros lugares, né? E a minha clientela foi aumentando, né, pastor? E ali eu já era conhecedor da palavra. Até que dali eu mudei para um ponto em cima da Oriente Calçado, onde era a rádio emissora, no sindicato. E ali eu conheci o pastor Felipe, e o Osés, filho do pastor Felipe, que era da Igreja Assembleia de Deus. Madureira, né? Madureira. Mas eu, como uma doutrina adventista, a gente tinha muito objeção, a gente tinha muito, às vezes, até um preconceito, porque a gente não se encaixava na visão. Eu, na visão, não encaixava. Porque a gente já estava acostumado. Diferente. Voltada mais pelo estudo, pegando o que o senhor falou. A adventista, ela preza muito pelo estudo, né? Foi por essa linha que a gente não é que a gente é forçado, a gente é conduzido a estudar.
e a se questionar e a perguntar, principalmente nos termos de escatologia bíblica e a história das religiões da igreja. E aí, eu saindo dali, eu comecei a cortar o cabelo do pastor Felipe, que está em Itajubá hoje, da igreja Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, e o pastor começou a pregar para mim, a convidar insistentemente para mim ir à igreja. E toda vez que ele ia pregar, ele se preocupava muito comigo. Ele se preocupava, perguntava muito de mim, porque eu acho que ele já tinha descobrido que eu era conhecedor da palavra. E o pastor não se cansava de me convidar para ir para a igreja. E nesse período, pastor Juninho, pastor Elton, eu estava num momento assim de ascensão na minha profissão, muito conhecimento. Eu estava ganhando um dinheiro que eu nunca tinha ganhado. E aí, com a vinda do dinheiro na sua mão, às vezes você quer ir para... Se perde. Se perde. Você começa a sair, você começa, né, a ir para as baladas. E ali, neste momento, eu estava no momento bebendo muito. Estava bebendo muito. E ali eu comecei até mesmo a começar a experimentar a droga. Comecei a experimentar a droga. Não cheguei a me aprofundar na droga, mas eu comecei a experimentar a droga. E aí eu já estava assim um pouco já me afundando, já estava me prejudicando, porque naquela época poucas pessoas usavam droga. Poucas pessoas usavam. E quando você começava a andar com pessoas que estavam usando, as pessoas automaticamente já, né, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. E aí eu fui no evento na Câmara Municipal, conheci a minha esposa ali. Eu conheci minha esposa e ela já me conhecia. E ali ela me viu, e aquele dia eu fui para a casa dela e ali começamos um namoro. Minha esposa, ela me ajudou muito, nessa virada, nessa condução minha. Eu cheguei a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus, muitos e muitos anos, e não me decidia. Eu achava quase impossível seguir a palavra de Deus de novo. Eu achava quase impossível. Mas um dia Deus falou comigo. Porque a gente na igreja, a gente tinha uma dificuldade, eu tinha uma dificuldade com as pregações e tinha dificuldade com o barulho. E a igreja que eu servia, a gente não dava essa liberdade para o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o falar em língua, entendeu? Falar nova língua, a gente tinha objeção, a dificuldade nesses dons do Espírito Santo, nesses dons sobrenaturais do Espírito Santo e os dons naturais. Por conta da doutrina da igreja, né? E eu comecei a me aprofundar, não para ser mestre, não, para conhecer a palavra de Deus. Eu que já tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes, um dia eu falei, eu quero ler a palavra de Deus sem placa de igreja. Porque eu e minha esposa, depois de casado, a gente debatia muito, eu não aceitava as pregações. Mesmo você estando firme aí já na igreja e ainda tinha essas... Eu ia à igreja de vez em quando, na igreja, mas eu não tinha tido um encontro real com Jesus. Uau! Eu não tinha. E aí um dia a gente estava em São Bento, Sapucaí, vindo para Santo Antônio, paramos ali naquele lugar que vende queijo ali, na estrada, e a baixinha já ficava falando, hoje você vai na igreja. E eu falava, eu não vou. E a minha cabeça começou a doer, latejar e doer. Ela falou, você vai na igreja hoje? Eu falei, eu não vou. E você sabe quando a gente se cala, os nossos ossos, né? Se secam. E ali, quando o irmão que veio de Jacareí trazer a palavra, um irmão muito simples, eu não sei se o nome dele é Edivaldo, de Jacareí, trouxe a palavra, que ele subiu no púlpito e ele leu lá Isaías 41, eis que eu te tomo pela tua mão direita, não temas, porque eu sou contigo, eu te esforço, tu és meu. Pastor, naquela noite eu estava sentado, eu lembro como se fosse hoje no lugar. A palavra, quando o homem mal começou a pregar, eu abaixei na mesa, na cadeira, e comecei a soluçar e chorar. Chorava. Eu já estava
com vergonha. E começou a sair um peso das minhas costas. Aquele peso saiu. E eu falei, meu Deus, como é que uma palavra dessa? Como é que Deus responde? Como é que Deus fala conosco através da palavra? E aquele versículo onde eu guardo comigo, não temas porque eu sou contigo. E aí, quando nós vamos para o versículo 9, nós vemos quando Deus fala para Isaac, ó Isaac, o teu pai, Abraão, ele foi chamado de meu amigo. Meu amigo. E aí nós vemos o carinho, o amor de Deus pelas nossas vidas. E ali as escamas caíram. Naquele dia as escamas caíram dos meus olhos. Eu comecei a enxergar a palavra de Deus de outra forma. Que tudo está na mão dele, tudo é por ele, para a glória e honra do nome dele. Para ele que nos toma pela mão e nos esforça. Que nós somos a menina dos olhos de Deus. E aí eu tomei aquela palavra para a minha vida. E eu tive encontro com Deus, saiu aquele cansaço, mas mesmo assim a gente ainda tinha as arestas do mundo, né? A gente tinha os problemas. E aí devagarzinho Deus foi fazendo a obra, eu fui aceitando a palavra de Deus, eu fui aceitando o Espírito Santo. Eu fui dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Eu fui querendo mais de Deus. Eu fui querendo essa porção dobrada do Espírito. Eu fui, querer saber o que é o falar em língua, o que é, essa força maior que é o Espírito Santo, esse paracleto que está conosco todos os dias, lado a lado. Que nos fazem, porque mesmo dentro da igreja, eu sendo auxiliar de alguns departamentos, eu não conseguia falar. E eu morava ali no Dom Bosco, naquela mata, e eu tinha uma vontade muito grande de pregar. Eu tinha um desejo muito grande de pregar. Então eu começava a decorar o versículo da Bíblia, eu começava a falar como se eu estivesse pregando. E aí um belo dia, o pastor Samuel foi pregar também na nossa igreja, quando ele leu Eclesiastes 12:12, lembra do teu Criador. Quando ele abriu a boca também, eu já comecei a sentir o poder de Deus. E ali eu comecei a dar liberdade para o Espírito Santo na minha vida. Já comecei a entender a justificação pela fé também. Comecei a ler a Bíblia com outros olhos. Comecei a ler a biografia de muitos avivalistas, muitos pregadores, como Martim Lutero, como ele diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós para que nos vangloria, mas é justamente pela graça, que é o dom de Deus, o favor imerecido. E ali, Deus começou a trabalhar de outra forma na minha vida. E Deus foi me abençoando, me prosperando, e eu tive uma ajuda muito grande da minha esposa. Muito grande da minha esposa. Minha esposa, naquele momento, estava buscando, orando muito por mim. E aí onde que eu cheguei a um ponto de começar a ter cargo na igreja. Mas fui muito machucado, pastor. Fui muito machucado por alguns problemas que aconteceu na igreja. Me decepcionaram muito. Falta de lealdade, falta de amor, falta de carinho, falta de planejamento, de organização, muitas coisas erradas dentro das igrejas. E aí me decepcionei em um período, mas aí outra vez Deus me chama. Eu estando no momento depois da pandemia, houve um problema de algumas igrejas fechar, E aí Deus escreve outra história na minha vida. Aí, outro momento. É a prova da grande misericórdia infinita que Ele tem por nós, Amém. E pegando tudo isso que o senhor falou, a gente vai entrar no tema. E por que eu falei pegando tudo isso que o senhor falou? Porque desde o primeiro momento, da onde o senhor nasceu, eu venho aqui na minha cabeça que a gente entra no tema. Porque o senhor falou de agricultura, Amém. Que nos remete à festa de primícia. Amém. O senhor falou da festa o senhor falou de mudança de cidades, festa das cabanas. O senhor falou de espiar a terra,
festa da glória. expiação. O Senhor falou sobre o encontro com Cristo novamente, depois da frustração, festa da trombeta. Né? Então, agora a gente, depois dessa introdução magnífica... Vamos começar com o nosso tema, né? Vamos começar com o nosso tema, porque já está tudo aqui na minha cabeça. Amém. Já está tudo aqui, porque eu tenho certeza que o conteúdo e a experiência que o Senhor tem a respeito disso vai edificar várias vidas. Amém. Né? Então, eu gostaria que o Senhor, conforme a gente vem conversando, o Senhor falasse um pouco sobre as festas bíblicas. Amém. Trazendo esse paralelo, porque eu já fiz esse paralelo. Né? E é até relevante a gente falar sobre festas bíblicas, porque as festas bíblicas nos remetem muito a Israel, ao povo judeu. Amém. Então, hoje está se falando muito do povo judeu, né? Nas redes sociais, mediante tudo que tem acontecido em Israel e aos seus arredores. Então, pastor Val, explica um pouquinho para a gente sobre as festas bíblicas, fala para a gente um pouquinho sobre essas festas principais, né, começando da Páscoa, chegando até a festa do Tabernáculo, para a gente ter um pouquinho de noção do que são essas festas bíblicas. Na verdade, pastor, para nós dar o pontapé inicial, nós temos que falar um pouco sobre o pai da fé, que é Abraão. Não tem como nós falarmos da Páscoa se a gente não falar desse período abraânico, de Abraão. Nós abrimos um parente aqui e nós vemos na palavra de Deus onde que Deus faz um convite para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Nós temos que fincar o primeiro marco aqui e saber fazer uma panorama de quem foi este homem. Deus chama Abraão: sai do meio da tua terra, do meio do teu povo, do meio dos teus deuses, do meio da tua parentela. O que isso acontece? Deus já tinha se decepcionado várias vezes com o homem, já tinha feito várias alianças com o homem, né? Tipo a aliança noânica, né? E aí, quando Noé, a arca desce, o neto de Noé, Nimrod, ele se corrompe e leva todo mundo a se corromper. Nimrod era muito admirado, ele era um esgrimo lutador, ele era super e hiper inteligente, ele era admirado, ele era adorado. Nimrod, com essa sabedoria dele, ele cria os tijolos e começa a queimar os tijolos e começa a ter essa ideia maluca de fazer a Torre de Babel. Nisso o povo é espalhado pela terra, né? Então Deus vai agora chamar Abraão da terra de Ur, né? Os caldeus, aonde ele está junto com os seus deuses, com a sua cultura, com o seu povo, e Deus agora quer trazer um povo zeloso de boas obras. Então Deus faz esse convite para Abraão e faz uma aliança com Abraão. Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. E aí Deus ele coloca alguns pontos para Abraão conhecer realmente quem era Deus, né? E o primeiro passo, faz uma aliança. E o primeiro passo da aliança é uma circuncisão. Vamos firmar nesse ponto da circuncisão, porque depois nós vamos jogar para o coração. Circuncisão. Então Deus mostra para Abraão que ele será pai de grande nação, de uma grande multidão. E Abraão não entende o chamado de Deus naquele momento, dessa aliança, por isso que Abraão é chamado pai da fé. Depois Abraão ele sai da presença de Deus um período, quando Abraão não podia, Sara não podia, né, ter filho. Abraão duvida da promessa de Deus, das promessas de Deus, e aí Sara oferece a escrava egípcia para se deitar com Abraão, não esperando a promessa, um período de prova que a gente tem que ter com Deus. E aí Deus se entristece com Abraão, fica, se não me engano, 9 a 13 anos sem falar com Abraão. E aí Deus volta a falar com Abraão, ele diz: fica na minha presença e ser perfeito. Fica na minha presença e ser perfeito. E aí Abraão, a palavra de Deus, que com 90 e poucos anos, Sara dá um filho, chama Isaac. Abraão incuba Isaac, e Abraão é tipologia de Deus, Isaac é tipologia de Cristo.
por causa do sacrifício. Então Deus já incumbe Abraão para Isaac e Jacó. E aí nós vamos fazendo uma dinastia familiar. Abraão, Isaac e Jacó. Todos passando a mesma visão da aliança, do concerto de Deus com esta nação. Deus começa a levantar um povo. Deus quer um povo zeloso de boas obras, que entenda o chamado. E aí, no período que todos conhecem, que da história de José, esse povo, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos e vem aquela grande seca do Egito. E aí, como José já estava sendo governador do Egito, desce 70 pessoas. 70 pessoas começa esse povo. 70 pessoas. Tá? Os 11 filhos de Jacó descendo com as suas esposas, os filhos descendo para o Egito. E a palavra de Deus disse que quando José era conhecido, então José estava no controle da situação. O povo ainda tinha algumas regalias, mas foi mudando o faraó, esse povo foi sendo afligido. Esse povo foi aumentando muito. Foi aumentando o número deste povo. E aí este povo vai aumentando e chega uma hora que o faraó fala, olha, se nós deixarmos eles crescer do jeito que estão crescendo, vai chegar um dia que os nossos inimigos chegarão para nos atacar e eles se juntarão a eles e nos subjugarão. Eles ficaram fortes demais, né? Ficaram muito fortes. Eles cresceram muito. Eles começaram a se procriar muito e foram muito abençoados no Egito. E aí o povo de Israel começa a levantar um clamor. A palavra de Deus diz que eles começam a orar e levantar um clamor. E esse clamor chega até os ouvidos de Deus. Porque daí eles já estão escravos. Eles já são escravos do Egito. Antes um povo livre, agora um povo escravo. Escravo. Esse povo que está no Egito, escravo. E aí nós quase todos conhecemos a história de Moisés. Que Moisés foi adotado pela filha de Faraó, né? E ele foi criado pela filha de Faraó. E aí Moisés ele vai crescer. E aí depois temos a história que ele vai matar o varão egípcio, ele vai separar a briga de 2 hebreus. E aí quando os hebreus descobrem que ele sabia da morte do egípcio, ele foge. Ele foge para o Monte Horebe. Deus vai falar com ele. E Deus vai voltar a falar com ele depois, para nós entendermos este ponto. Sr. Val, na realidade eles estavam no Egito e mediante a 10ª praga, o Senhor dá uma palavra para Moisés. E qual é a palavra que Deus dá a Moisés antes de instituir a Páscoa? Primeiro ele convoca todo o povo de Israel e faz uma santa convocação, né? Ele faz uma santa convocação, né? E aonde essa notícia, são muitas pessoas que estão em Israel, não é poucas pessoas, e tem que passar essa santa convocação e convocar, explicar o que está acontecendo. Então, ele faz essa santa convocação e diz, olha, vocês vão preparar um cordeiro de 1 ano imaculado, sem mancha, sem defeito, e esse cordeiro vai ser sacrificado. E o sangue desse cordeiro vai ser passado nos umbrais das portas. Porque vai passar aqui o anjo da morte e vai matar todos os primogênitos dos egípcios. E a casa onde está o sangue, o anjo do mal não entra. Então na casa dos hebreus também tinha que passar, porque o anjo ia ali. A palavra de Deus diz que foi uma tragédia total, que era morte em tudo quanto é lugar. Deus da casa do faraó até a casa do escravo houve morte. E naquele momento o povo de Israel o povo do Egito, os egípcios se desesperam e quer que o povo saia. Eles entendem que é uma maldição. E a palavra de Deus disse que os egípcios, as egípcias doaram prata, doaram ouro, tá? E nesse período dos pães asmos, que é esse pão sem fermento, que é esse pão pobre, que simboliza o Cristo, o pão
vivo que desceu do céu, que nós vamos falar, e esse cordeiro que significa o Cristo, também, que nos remete a Cristo. Saindo do dia 10 ao dia 14 é a preparação. Do dia 14 até o dia 21, são mais 7 dias de comer o pão asmo e fazer o sacrifício e comer o cordeiro pascual. Entendeu? Primeira Páscoa. E depois, 7 dias depois da Páscoa, começa a comer o pão sem fermento, sem ser levedado, com ervas amargas, para eles não esquecerem deste momento que estava lá. Onde Deus tira eles de trás do forno. Deus tira ele atrás do forno que fazia tijolos. Então Deus tira e fala para eles não esquecer como Deus tirou eles desse lugar com mão forte. Então, nesse momento foi instituído a primeira Páscoa dentro do Egito ainda. E essa Páscoa ela vai ser aperfeiçoada. Ela vai aperfeiçoar essa Páscoa. Então, são 2 festas dentro do Egito. Aí, Páscoa e pães asmos. Isso. Aí a palavra de Deus disse que os egípcios automaticamente já não queriam mais o povo hebreu naquele lugar. E aí vem aquele grande milagre do Mar Vermelho, onde que eles atravessam o Mar Vermelho. A palavra de Deus disse que uma nuvem fazia separação entre os egípcios, 600 carruagens egípcias, de soldados egípcios, atrás do povo hebreu. E aí eles atravessam seco. E aí Deus faz a parede e eles atravessam seco. A palavra de Deus diz que quando os hebreus atravessaram seco, olharam para o mar, via as carruagens, as carroças dos hebreus boiando na beira do mar. Foi um dos maiores milagres que Deus fez com o povo hebreu naquele momento. E aí, 3 meses depois, pastor El, dessa travessia do Mar Vermelho, Moisés está de frente do Monte Horebe, aonde Deus fala com ele. Tá? De frente com o Monte Sinai, o Monte Horebe é a mesma coisa, o mesmo nome. Tá bom? E aí Deus vai falar com Moisés e Moisés vai subir ao monte e vai trazer a tábua dos 10 mandamentos e as 613 leis judaicas. Que isso inclui as festas? Inclui as festas, os tabernáculos, inclui toda Isso é que está em Levítico 23. Isso. Aonde está em Levítico 23, aonde que vai falar. Inclui as festas judaicas e da qual nós vamos falar hoje. Vamos falar. Da qual a gente começa com as 2 do Egito, né? Que é a Páscoa e a festa dos pães asmos, e depois da entrega da placa dos 10 mandamentos e as 603 estatutos e leis. Estatutos, aí que é instituída o restante das festas. Isso. E daí a minha pergunta para o senhor: a Páscoa, que foi a primeira, nos dias de hoje, qual que é o paralelo? O paralelo que nos arremete à Páscoa judaica, a Páscoa cristã, que a Páscoa quer dizer a passagem. A passagem é uma travessia que essa saída que eles vão atravessar o deserto. Ainda tem uma caminhada de 40 anos, são 11 acampamentos até atravessar o Jordão. Aquilo que Deus fez na travessia do Mar Vermelho, Deus vai fazer no Jordão. 40 anos depois. 40 anos depois. Com Josué. Com Josué. Então, nessa travessia, Deus, numa proporção menor, eles vão atravessar o Jordão. Diz que o Jordão estava na sua cheia e Deus dá todo o ritual, todo o estatuto de como deveria fazer a travessia. Né? Então, nesse período, vão ser celebrada e aperfeiçoada a Páscoa. E depois vai ser criada o tabernáculo. Vai ser criado o tabernáculo. O tabernáculo são isso no deserto, né? No deserto. Isso a gente já está indo para a terceira festa? Não. Não, vamos lá. vamos Porque a gente precisa frisar. colocar de uma forma cronológica as festas judaicas, né? Páscoa, pães asmos,
primícias, Pentecostes, Primícia. trombetas, expiação e tabernáculo. Vamos lá, pastor Val, explica pra gente quais são essas festas. Páscoa, já falou. Pães Asmos, já falou. Agora das primícias, e daqui a pouco a gente faz um paralelo sobre as festas do Antigo Testamento com as festas atuais do Novo Testamento. Boa. Deus ele falou: ó, a hora que vocês entrar na terra aonde mana leite e mel, a qual eu prometi para os seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, a hora que vocês atravessar o rio, que vocês expulsar da terra que mana leite e mel, os heteus, jabuseus, heveus, amoreus, heteus e tudo com teus. Todos os eus. Não pegai nada deles, tá? Destruir os seus alteiros, destruir os seus bosques, destruir as suas imagens de fundição. Não pegue nada, não se contamine com esses deuses estranhos, porque eu sou Deus forte e zeloso, que tirei da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus sempre estava trazendo à tona, e Moisés e Josué sempre lendo as leis para o povo. E nesse decorrer desse caminho, muita coisa aconteceu. Muitas pessoas morreram. As pessoas de 20 anos abaixo só que puderam entrar na terra prometida. E aconteceu muita coisa. Mas aí ele diz: quando entrares na terra, que vocês colheres os primeiros frutos da terra, vocês, se for, por exemplo, de trigo, a hora que o trigo amadurecer, você tem que mapear esse lugar. Você traça uma linha em volta, colhe esses molhos e leva até o templo dos sacerdotes. Você Isso leva. É em Canaã já. Hã? É em Canaã. Em Canaã, já. na terra de Canaã. Depois de passar no deserto. Depois de passar o deserto. Atravessou o Jordão, conquistou a terra de Canaã, primeiro corte de fruto, primeiro. Isso, Festa das primícias. essa é a festa das primícias juntado com Pentecoste. Pentecoste quer dizer 50. 50 é o tempo que o povo hebreu chegou na terra prometida, o tempo exato que o povo hebreu entrou na terra e colheu os primeiros frutos da terra. Depois de mandar embora, de expulsar os moradores da terra. Então, essa festa, festa de Pentecostes é 7 semanas depois da festa das primícias. 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mais um dia, Pentecostes, é isso? Pentecostes. É que o calendário hebraico ele é feito basicamente através de colheitas, de plantações. E o calendário lunar, então é baseado nas luas, né, e nos sabates. Então, quando eles entram 7 semanas depois, eles começam a celebração, uma festa em comemoração à entrada e à colheita. E eles vão, esse templo, eles vão nesse tabernáculo, que ele é 15 por 10, né? Essa tenda onde é feito o sacrifício. O sacerdote, ele entrava com o sacrifício, né? A expiação anual. Essa é a expiação anual. Esse sacerdote, ele faz o trabalho, ele é a tipologia. As trombetas, tem 4 tipos de trombeta, que cada trombeta, cada toque do shofar, ele determina um tipo de trabalho de serviço, né? O toque da trombeta para marchar, para desmontar acampamento, para marchar. O toque de trombeta para a solenidade das festas, a de guerra, né? Então são 4 tipos de toque do shofar, né? Então, pastor Val, assim, o senhor está nos ensinando, e legal por estar nos ensinando, falando dos detalhes, alguns detalhes extremamente importantes e relevantes para a gente. Então nós falamos até agora da Páscoa, né, que simboliza o Cordeiro Pascal. Depois nós falamos da festa dos pães asmos, que fala do pão sem fermento. Falamos também, o senhor falou da festa das primícias, que significa do feixe do primeiro fruto, né, da terra prometida. Passado 49 dias mais um, né, que dá a festa de Pentecostes, que é a oferta de cereais. Depois o senhor já falou da festa das trombetas, né, que devia tocar trombetas anunciando as coisas que estavam por vir. Em cada momento um toque diferente. Em cada momento um toque diferente.
Falou também da festa da expiação, que era se humilhar, né? Lembrar da humilhação e também se humilhar. E agora nós queremos saber um pouquinho da festa dos tabernáculos, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer um paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Como era a festa dos tabernáculos, pastor Val? Então, pastor, o ser humano, ele sempre ele é cometido de pecado, ele sempre peca. Então, o pecado é que faz a separação entre nós e Deus. Sempre foi assim. E a forma que Deus estabeleceu para as pessoas se purificar dos seus pecados cometidos era fazendo a purificação, a expiação dos nossos pecados. Que onde fazia isso era o sacerdote. E o sumo sacerdote e a tribo de Levi, que era encarregada de fazer esse trabalho. Então, anualmente, existia o dia do perdão, o dia da expiação, aonde as pessoas vinham de todos os lugares para participar dessa festa no tabernáculo. Que o tabernáculo, futuramente, ele vai se tornar um templo. Vestia roupa de saco, se cobria de pó de cinza. Então, nesse lugar, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele molava ali um novilho ou um cordeiro e oferecia um sacrifício pela expiação dos pecados das pessoas, daquela família que trazia. Aí depois nós vamos ver isso aí mais para frente. Daí, e a festa dos tabernáculos era para eles terem uma lembrança que eles habitaram em tendas, é isso? Isso. Que eles ficaram 40 anos no deserto habitando em tendas, perfeito? O Sucote, né? Isso. O Sucote, ele é uma tenda que ele não tem a parte de cima, são 3 abas, 3 partes, né, que formam a tenda, onde essa festa é uma festa muito legal para as crianças, para a família. Eles montam no quintal, montam dentro de casa, né? Aonde eles voltam a relembrar, para não esquecer do momento que eles dormiram em tendas, em cabanas, no deserto. E o legal dessa festa é que você olha para cima e vê as estrelas do céu. Que legal. Muito legal essa festa. Então a gente encerra essa parte das festas do Antigo Testamento e agora nós queremos transportar essas festas para o Novo Testamento, né? Daí também só fazendo um paralelo que as primeiras festas, né? As 4 primeiras festas eram as festas da primavera, né? E as outras 3 festas eram as festas de outono. E também essas festas, ela lembrava a chuva temporã, né? E a chuva seródia, né? No começo da primavera, a chuva temporã, e nas festas de outono, a chuva seródia, né? Primeiras colheitas e as últimas colheitas. Então, nós fechamos esse assunto no que diz respeito ao Antigo Testamento, e agora nós queremos falar de 4 festas específicas, pastor Val, de 4 festas específicas que nos remetem ao Novo Testamento, que nos remetem a Jesus. Todas as outras também remetem a Jesus, mas fala mais ali na parte escatológica, né, da trombeta que vai anunciar levantar o acampamento, levantar Jesus. Nós temos o candelabro, que que significa a luz do Espírito Santo. Sim. Daí nós vamos fechar agora falando sobre essas 4 festas: Páscoas, dos pães asmos, primícias e Pentecostes. Vamos lá, o que tem a ver a festa da Páscoa do Antigo Testamento com a Páscoa que nós celebramos hoje? Olha, pastor, essa Páscoa hoje, com a morte de Jesus, porque quando a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Jesus se voltou para nós. Então nós não tínhamos direito na salvação, né? Mas Jesus, Deus, traçou um plano, um projeto, uma aliança com o povo que não era seu, para nós entendermos isso, para essa mudança de projeto de Deus, de plano de Deus, de salvação pela graça. Então agora Deus, ele manda o seu filho, o seu único filho, né? Depois que o homem cai, então Deus precisa de um novo plano, um novo projeto. E foi aonde que, pela misericórdia, pela graça de Deus, Deus tampou. A palavra de Deus diz que Deus fechou os olhos deles
para que nós pudéssemos entrar. A palavra de Deus diz que nós fomos enxertados, pastor, na oliveira verdadeira. Nós éramos jambuzeiro bravo e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então, Deus ele começa a enxergar uma salvação para o povo gentil, que somos nós, que não temos descendência judaica. Então ele dá o seu único filho. Então Jesus ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele morreu em ocasião à Páscoa, né? Por Jesus, isso que ele é o Cordeiro Pascal, porque ele morreu no dia da Páscoa, é isso? Ele é o nosso Cordeiro Pascual, que simbolizava, aquele Cordeiro era o Cristo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Então ele morre na semana da Páscoa, exato? Jesus, uma semana antes da Páscoa, que é esse período, de uma semana antes, ele tem uma sua entrada triunfal em Jerusalém, que vem montado no jumentinho, tá? Que é chamado para a Igreja Católica como Domingo de Ramos. E Jesus ele faz a sua entrada em Jerusalém, aclamado pelo povo, no jumentinho. Para eles entenderem, com um ramo e aclamado na entrada de Jerusalém, em cima do jumentinho, tratado como rei. Isso. Uma semana então, antes. Jesus, quando ele vem da casa de Lázaro, que ele ressuscita Lázaro, a casa de Lázaro estava cheia de pessoas, amigos de Lázaro, que vêm de toda a região para a celebração da Páscoa. Ele chega uma semana antes para a preparação da Páscoa. De toda a região em volta de Jerusalém para a celebração da Páscoa. Então Jesus ele entra nessa entrada e durante uma semana ele fica dentro de Jerusalém pregando. E na terça ou quarta-feira está dizendo que Jesus institui a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Então Jesus manda os seus discípulos, na verdade pergunta, mas onde que nós vamos celebrar a Páscoa? E aí Jesus fala, segue este homem assim, assim, e preparai a Páscoa na casa dele. E aí Jesus celebra a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Então todo mês nós celebramos a nossa Páscoa cristã, que é através da Santa Ceia, da nossa Santa Ceia. Então o pão que nós comemos na ceia é o Cristo, a celebração. Fazer isso para que lembrai de mim. Celebrar isso em memória de mim, até que eu venha. Esse é o nosso Cordeiro. É o Cristo. E aí Jesus está em Jerusalém, uma semana antes da Páscoa. Então ele fica em Jerusalém. Ele é morto na sexta-feira. Ele descansa no sábado e ressuscita no domingo. São 3 dias. Sexta, preparação, sábado, Shabat e domingo. Domingo, Jesus ressuscita. Aparece primeiro para Maria Madalena, depois para sua mãe e depois para os seus discípulos. Jesus ele vai ficar 40 dias, tá? E aí, depois do domingo, começa a contagem, pastor, do Pentecostes. É a 7 semanas que nós falamos. Os 49 dias. Os 49 dias. Que é a celebração da colheita. Às vezes nós falamos Pentecostes, nós pensamos assim, o Espírito Santo é batismo. Foi na festa de Pentecostes, do dia... Só vamos recapitular. Então, essas 3 festas, Páscoa, Asmos e Primícias, lembra? A morte, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a terceira festa, a ressurreição de Cristo. Perfeito? Daí, 49 dias mais é a festa do Pentecostes. O que a festa do Pentecostes tem a ver com a gente hoje? Porque muita gente fala assim, o povo é pentecostal, remete isso, né? O que está querendo dizer a festa dos Pentecostes nos dias atuais para a gente? Pastor, Jesus antes da sua ascensão, ele diz, olha, vocês não saiam de Jerusalém antes que do alto seja revestido de poder. Jesus passou esta mensagem e disse que não saia de Jerusalém antes que do alto seja revestido de poder. Então, no último dia da festa de Pentecostes, a palavra de Deus diz que estava reunido em Jerusalém todo tipo de pessoas de 1000 quilômetros em volta de Jerusalém
para a festa da peça da Páscoa, a celebração da Páscoa anual, e eles automaticamente já ficavam dentro de Jerusalém, estava no templo, ficava para a celebração da festa do Pentecostes. E a palavra de Deus que nesse último dia veio um vento impetuoso, né? E todos foram cheios do poder de Deus. Aí Pedro, ele toma a palavra e fala: varões galileus, isto é o que está escrito em Joel 2, que nos últimos tempos recebereis, né, o poder do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus, ele fala, e aí Pedro fala: olha, vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria. Essa passagem está em Atos dos Apóstolos. Tem Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Capítulo 2. Isso logo após a morte de Cristo. 50 dias depois. Então. 50 dias depois. Aí Então, chamado-se o Pentecostes. Você vê que uma coisa encaixa com a outra, né? Há uma simbologia do Antigo Testamento, todas as coisas do Antigo Testamento simbolizam a Jesus, né, como o Cordeiro Pascal, como aquele que tira o pecado do mundo, como aquele que é a ressurreição e a vida. E na festa dos Pentecostes mostra claramente o derramamento, o primeiro derramamento do Espírito Santo, né? Derrama o Espírito Santo. E é o primeiro grande avivamento. Grande avivamento. Um avivamento que também na festa dos Pentecostes mostrava que era o início de uma grande colheita. Era o início da colheita. E aqui também é o início de uma grande colheita, né? E nós, Pastor Val, que estamos trabalhando, estamos vivendo isso nesses últimos dias, como igreja, como comunidade, você acha que nós estamos vivendo esse Pentecostes do Senhor? Estamos, perfeitamente. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso da nossa comunidade, onde nós temos à nossa disposição todo esse material, esse trabalho, essa informação que nós temos. Nós estamos numa comunidade que tem muita criatividade, nós temos atores, nós temos todo um trabalho para ser feito. Esse trabalho ele pode ser cada dia mais aperfeiçoado, você pode ganhar pessoas. Né? Tem muitas igrejas hoje que estão fazendo um trabalho maravilhoso dessas festas. Então podemos dizer que nós estamos vivendo Atos 29? Atos 29. A história não acabou. A história não acabou. A história não acabou. E nós temos hoje no advento de informações dessas festas, das datas, nós podemos trazer isso para o cristianismo hoje, aplicar nas nossas comunidades. Ensinar as pessoas, ensinar, né, as crianças. Que, o povo de Deus é um povo festivo. Né? E não é pecado, pastor. Não, né? Não é heresia, não é pecado isso, pastor. Nós podemos trazer isso, trazemos a lucidez, isso fica um momento mais divertido, um momento agradável na igreja, isso fixa na mente das crianças, nas nossas mentes. Nós podemos transformar essas festas e fazer algo maravilhoso para o nosso povo. E podemos sair na frente. Esse é o meu desejo, sempre foi, de trazer isso, a realidade, a luz do Evangelho, do Novo Testamento. Nós precisamos entender que todas as coisas do Antigo Testamento, elas podem também nos trazer um grande ensinamento, pode trazer grandes ideias, né? Grandes revelações, né? E é por isso que nós hoje chamamos aqui o pastor Val para trazer clareza no que diz respeito às festas do Antigo Testamento e às festas do Novo Testamento. E é importante, como o pastor Elton falou, de nós vivermos e experimentarmos profundamente esse grande avivamento. Sim, nós cremos, né, que algo novo e sobrenatural Deus está querendo fazer na nossa cidade, na nossa nação. E essa festa, né, esse advento do Pentecostes mostra que é possível uma igreja ser relevante, que as pessoas podem ser relevantes, serem cheias do Espírito Santo, né? Nós precisamos nos encher do Espírito em cada atitude, em cada momento das nossas vidas, né? E é por isso que essa festa, ela precisa ser mostrada nos dias atuais, que nós estamos vivendo essa grande festa. A festa dos Pentecostes não acabou, ela continua, né? E outra coisa, pastor, essa festa, a Igreja Católica, ela sempre teve essa festa. Ela sempre celebrou essa festa. Essa festa ela foi criada no ano 325 por Constantino.
aonde foi reunido toda a igreja no ano 325, aonde foi determinada como seria a celebração da Páscoa cristã. Então o material tem que dá para fazer várias coisas. As igrejas hoje elas estão perdendo tempo de não celebrar essa festa, de não trazer a revelação dessa festa, de trazer o esclarecimento da comunidade, uma festa tão maravilhosa, que é essa festa da Páscoa, do Pentecoste, né? Das cabanas. E em cada culto, né, nós temos a oportunidade de fazer essa festa do Pentecostes, né? Tem. Temos vivido dias tão especiais na nossa E comunidade. nesta festa de né? Pentecostes, pastores, ali onde que os que estavam em volta falaram assim, esses homens estão embriagados. E Pedro levanta e fala assim, eles não estão embriagados. A hora nona do dia, eles não estão embriagados. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Então, é importante, pastor Val, a gente também deixar bem claro para as pessoas que é um tempo de uma busca pelo Espírito Santo, né? Precisa. A igreja precisa viver um novo sinais, tempo. Maravilhas. Precisa. Né? Porque é com essa força maior, com esse paracleto lado a lado, que ele disse, eu vou subir para o Pai, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo Consolador, que está com vocês, né? Que está com vocês, né? Até a consumação dos séculos. Aleluia. Que estão com vocês até a consumação do século. Eis que eu voltarei outra vez. Exatamente. Então a igreja hoje é o momento, eu vejo que é o momento hoje da igreja celebrar essa Páscoa cristã, que não tem heresia, e aonde eu creio que muitas outras denominações, outras igrejas vão seguir o mesmo exemplo. Nós, a nossa comunidade mesmo, temos feito, né, todo ano um alto de Páscoa, né, mostrando como é a Páscoa, como foi a Páscoa, né, lembrando que Jesus é o Cordeiro Pascal, aquele que nos tirou o pecado, que nos libertou, que na sua ressurreição nos trouxe vida e vida Amém. Em abundância. Quantas pessoas que poderiam ser batizadas com o Espírito Santo num dia desse, né? Da festa do Pentecoste. Ser cheios do Espírito Santo. Nós poderíamos trazer os molhos, nós poderíamos trazer as frutas, celebrar uma grande festa dentro da nossa comunidade. E na realidade já temos celebrado, né? Cada grande mover do Espírito Santo, mover do Espírito Santo nos remete ao derramamento do Pentecostes, né? Derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes, em nome de Jesus. Em cada ação direcionada pelo Espírito Santo, ele se faz presente, e principalmente quando a gente vem com essa busca incessante, porque ele derrama naqueles que os buscam verdadeiramente. A verdadeira festa de Pentecostes é um culto Exatamente. Cheio da presença, e aí, pastor, ou um quarto cheio da presença de Deus, né? Quando nós falamos de Jesus e do Espírito Santo de Deus e desses fatos acontecidos, nós vamos ver que no dia da celebração, pastor, da Páscoa judaica, o véu do templo se partiu ao meio. Quando Jesus ele diz assim, está consumado, o véu do templo se partiu ao meio. E Jesus, ele assume, ele toma o lugar do sumo sacerdote. E hoje ele está no céu. É o nosso advogado, intercessor e sumo sacerdote. Amém. Ele é o sumo sacerdote. Ele faz esse trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote, na antiga aliança, nessa nova aliança. Ele é o nosso advogado, nosso intercessor, nosso mediador. Né? Então, é muito legal essas festas. Tem muito simbolismo do Cristo nessas festas. Nós temos a menorá, que é o azeite, né, que não pode apagar. Né? A menorá de 7 braços. Nós temos a menorá de 9, o candelabro, né? Do Hanukkah, que é um milagre também. Que é uma festa muito bonita. Mas vamos ter que marcar até um outro dia para a gente falar das outras festas, né? São tantas festas. Tem muitas festas. O povo festas. de Deus é um povo festivo, né? O povo judeu é um povo festivo, né? Para a glória de Deus. Quero passar para o pastor Elton para ele fazer as considerações. Sim, eu queria concluir o que o senhor disse a respeito de celebrar, de fazer a celebração em todo momento, em qualquer lugar,
principalmente da Páscoa e das festas, fazer uma lembrança de Cristo, trazer Cristo através dessas festas criadas lá no Antigo Testamento, e não se esquecendo que sempre o Cristo tem que ser o principal. No centro. E, exatamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como o pastor Júnior falou e como a nossa comunidade tem feito há alguns anos, sobre o Alto de Páscoa. O Alto de Páscoa ele é feito sim para mostrar que Cristo é presente, que o Espírito Santo é presente e que nós podemos fazer uma festa, né, como o senhor falou, que a gente tem que festejar e trazer a lembrança. Então, para todos vocês que acham que isso não pode, isso não pode, isso não pode, traz Cristo para o que pode. Traz Amém. Cristo para a sua vida, para o seu pessoal, leva Cristo para o seu trabalho, para a sua escola, leva Cristo contigo, porque Cristo é o único que salva, o único que liberta, o único que transforma, e é o único e o verdadeiro. E toda festa só faz sentido Com Cristo. Com Cristo. E essas festas, pastores, ela quebra barreiras. Que aí você pode convidar uma pessoa que ela se opõe, ela tem preconceito contra a palavra, o evangelho. Numa dessas festas, Jesus pode salvar. Ele pode quebrar aquela barreira de uma pessoa que não... O Alto de Páscoa tem por finalidade mostrar a cultura, né, da Páscoa, mostrar todas as coisas, mas essencialmente é mostrar aquele que morreu, que ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Né? E ele está no meio de nós agora. Amém. Amém. Eu gostaria que o pastor Val nos desse uma consideração final, como agradecimento, e já venho aqui agradecer por toda a equipe do Cast de Vida Cristã, pela aceitação do convite, esse desafio, novo para todo mundo, porque esse cast a gente está indo para o 10º episódio, e uma honra tê-lo aqui no nosso 10º episódio. E agradecer também o pastor Júnior como host convidado. Vão ter mais, tá? Amém. Se prepare um pouco mais aí pra gente fazer bem mais juntos. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem. Amém. E já venho aqui agradecer em nome de toda a comunidade. Amém. Então, pastor Elton, pastor Júnior, eu fico muito feliz pela confiança, né? Por ter me convidado. Eu creio que Deus vai preparar muito mais para nós, né, para a nossa comunidade. Deus tem projeto, Deus tem plano para a nossa vida, para a comunidade, tem promessa para a nossa comunidade. Né? Nós não conseguimos falar nem 10% do que tem para falar, né? Tem muita história, tem muita coisa para ser abordado, mas hoje já foi benção, foi muito bom. Muito obrigado, pastor Juninho, pastor Elton, pelo convite. Estamos à disposição. Amém? Obrigado, agradeço a Deus. Agradeço a todos pela consideração. Fica na paz. Então, se você curtiu, compartilha. Se você gostou, coloca lá até o final. Eu assisti até o final. E se prepare, você pode ser o próximo. Cast de Vida Cristã. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Valeu, povo lindo. Deus na frente. E as mamães se preparam, que o próximo serão com vocês.